Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês como foi o meu início na área do design. Eu sempre recebo ali algumas perguntinhas de quem está iniciando na área, que querem algumas dicas, que querem saber como começar. Eu acredito que cada pessoa tem uma experiência, cada pessoa tem uma forma de aprendizagem, mas eu acho super válido compartilhar minha experiência aqui com vocês. Então chega de papo e bora pro vídeo! Que lá vem história. Bom, o meu início assim na área do design, eu nunca pensei quando eu era mais nova assim, poxa, eu quero muito trabalhar com design, eu quero ser designer. Não, isso nunca passou pela minha cabeça. Mas eu sempre gostei muito ali de arte, de desenhos, de artesanato, sempre fazia os meus do it yourself. Então, assim, eu sempre tive contato, assim, com essas áreas mais criativas. Mais ou menos em 2013, assim, eu comecei a conhecer um pouco mais das ferramentas e comecei a fazer algumas ilustrações, mas tudo por hobby mesmo. Nessa época aí, eu tava cursando gestão em turismo. E logo que eu me formei, então, eu comecei a fazer um curso de design gráfico. Era um curso do Senac mesmo, assim. E lá eles aprofundavam muito as ferramentas, então eu tive um contato muito maior com as ferramentas. A gente mexia muito nos programas da Adobe, então eu aprendi muito ali a mexer no Illustrator, no InDesign, no Photoshop, era bem focado nas ferramentas. Eu até achei esses tempos aqui no meu e-mail, meu portfólio que eu desenvolvi durante o curso, e misericórdia, gente, vocês têm que ver cada coisa, mas era o meu primeiro passo, né? Eu tava dando ali o meu primeiro passo na área do design e isso faz parte. Aí eu finalizei esse curso de design gráfico, mas acontece que eu não segui na área. Eu continuei trabalhando na área do turismo, que eu trabalhava numa agência de viagens, né? Logo que me formei, comecei a trabalhar na agência de viagens e fiquei por lá e a vida seguiu. Mas assim, sempre que surgia, meu pai precisava de um cartãozinho de visitas, eu fazia. Eu precisava de alguma coisa, eu mesmo fazia pra mim. Eu fui seguindo a minha vida sem trabalhar com design. Em 2019 foi o momento em que virou a chavinha na minha cabeça e eu decidi que eu queria trabalhar com design gráfico, queria deixar o turismo de lado e me dedicar a essa nova área. E aí, o que acontece? Eu decidi fazer uma nova graduação, só que dessa vez em design gráfico. Fui lá, me matriculei, comecei a fazer o curso era totalmente EAD, não tinha uma aula ao vivo, não tinha uma aula presencial. Me dediquei ao curso, fiz um semestre só que assim, ó, eu não me adaptei ao formato lá das aulas e tudo mais. E aí eu acabei cancelando e comecei a fazer cursinhos mais rápidos. Só que esses cursinhos eu comecei a fazer eles mais focados para a área de UX e UI. E estava sendo muito legal, eu estava gostando bastante do que eu estava aprendendo. E foi aí que eu decidi então sair da área do turismo e me dedicar aos estudos na área do UX e UI. E aí, em 2019, no finalzinho de 2019, eu saí do meu emprego na área do turismo, né, que era uma agência de viagens, para me dedicar e investir meu tempo e meu din-dinzinho em estudos nessa nova área. Como eu já tinha feito vários cursinhos, então eu achei que era o momento de investir talvez numa pós-graduação em UX. Pessoal que tá um pouco perdido aí, UX é a experiência do usuário, tá? E aí então eu me matriculei numa pós, porque assim, se tem uma profissão que as pessoas estão em transição de carreira e querem se inserir, é nessa área de UX. Então eu pensei, poxa, se o mercado já está bem competitivo, se eu tiver uma pós-graduação, talvez seja o meu diferencial para eu poder entrar nesse mercado novo. Então foi isso que eu decidi fazer e comecei a fazer a minha pós-graduação. E aí no início de 2020 eu comecei a fazer a minha pós-graduação, que não era nada barata, mas me dediquei ali, só o que acontece? Aconteceu E aí afetou todo mundo, né, de uma forma geral. Era um momento que estava todo mundo perdido, sem saber o que ia acontecer, sem saber o que fazer. E aí foi o momento que eu decidi trancar essa minha pós. Até porque assim, ó, eu decidi trancar porque eu via o meu dinheiro sendo investido em alguma coisa que eu não via um retorno tão próximo, até porque eu já vinha enviando currículos, me candidatando a vagas e não estava tendo nenhum retorno, né? Fiquei esperando e nenhuma resposta chegava. Bom, aí eu decidi que era o momento de eu me dedicar a alguma coisa que pudesse me dar um retorno imediato. Foi aí que eu decidi tomar um rumo um pouco diferente e me dedicar mais aos estudos do design gráfico. Por quê? Eu tinha assinado um plano anual da Alura, que é uma plataforma onde tem vários cursos, e a minha ideia era fazer os cursos relacionados à área de UX. Porém, dentro dessa plataforma tinha muitos cursos sobre design gráfico, sobre criação de identidade visual, processos, enfim,
comecei a me dedicar a estudar sobre isso. Como eu já tinha noção das ferramentas, comecei a me dedicar a entender como funcionava ali a criação de uma identidade visual. Além disso, eu também comecei a consumir outros conteúdos ali na internet mesmo, de vídeos, de blogs, de sites. Até nesse momento, né, que o mundo estava passando, tinha muitas escolas que estavam disponibilizando alguns cursos gratuitos. Eu aproveitei todas as ferramentas que tinham ali à minha disposição para que eu pudesse aprender. E aí eu comecei a perceber que a identidade visual não era uma coisa assim criada do nada, não era só beleza, né? Que o design vai muito além disso. Ele tem que ser funcional. E aí eu comecei a perceber que as coisas tinham um significado por trás. E comecei a estudar alguns princípios do design, Gestalt, psicologia das cores, fui estudando sozinha mesmo, tudo isso. E fui indo. Aí eu comecei a seguir algumas pessoas da área para começar a ver ali o que eles falavam, assistir muitos vídeos na internet. E na época eu já tinha uma conta no Instagram onde eu publicava ali meus trabalhos em lettering, que eu fazia algumas artes. E aí eu decidi, conforme eu estava aprendendo tudo isso, eu decidi que eu queria criar uma identidade visual para esse meu perfil ali no Instagram. E aí eu pensei, poxa, eu acho que eu vou compartilhar isso com as pessoas, né? Compartilhar o porquê que eu tô criando uma identidade visual e tudo mais, para que as pessoas possam ver essa movimentação e entender. E talvez eu comece a vender esse tipo de serviço. E foi o que eu fiz. Criei uma identidade visual, comecei a compartilhar ali o porquê daquela criação, porque eu tinha definido tal coisa, e fui mostrando aos poucos. E aí foi nisso que uma pessoa conhecida me perguntou, poxa, você faz para vender? Eu tô precisando de uma. Ela trabalhava com biscuit, e aí ela tava precisando de alguns adesivos e tudo mais, precisava de uma identidade visual para fazer os adesivos dela. E aí ela me contratou, perguntou, faz um orçamento. Aí eu fiz um orçamento, passei o orçamento, ela fechou comigo e eu fiquei, poxa, que legal, gostei de trabalhar com isso. O que eu posso fazer para continuar atraindo mais pessoas, para que mais pessoas consigam comprar de mim esse tipo de serviço de identidade visual. Mas aí, antes de sair divulgando para mais pessoas, eu parei um pouquinho e pensei ali, eu sou um pouco organizadinha, assim, eu gosto de saber os processos, de como vai funcionar. Então, por exemplo, assim, eu não queria que o cliente chegasse assim em mim e eu não tivesse um processo definido, sabe? Então, eu decidi parar um pouquinho ali e pensar, tá, o cliente vai chegar, ele vai fazer essa etapa, vai ter a etapa do pagamento, vai preencher o briefing, definir assim uma coisa básica, tá, gente? Eu tava iniciando, esse processo já mudou ao longo do tempo, as situações vão acontecendo, a gente vai evoluindo e vai reformulando o nosso método. Mas, naquele momento, ele tinha que funcionar de alguma forma. Então, eu estipulei ali os meus processos e defini também ali os meus pacotes de identidade visual, os valores. E aí eu comecei a divulgação. Porém, eu não tinha site, eu só tinha minha página do Instagram, que na verdade era uma página de lettering. E aí eu pensei, poxa, eu tenho uma loja no Elo7. E a minha loja no Elo7 vendia os meus trabalhinhos em lettering, né? Plaquinhas, quadros e tudo mais. E eu decidi, bom, vou colocar a divulgação de um pacote de identidade visual na minha loja do Elo7 e vamos ver o que vai dar. E aí foi o que eu fiz. E para minha surpresa, eu comecei a receber alguns clientes pelo Elo7. E foi assim que começou. Então os meus clientes começaram a chegar até mim pela minha loja lá dentro da plataforma do Elo7. E aí eles me conheciam, faziam um projeto comigo, me indicavam para outras pessoas. E aí eu fui desenvolvendo ali meu Instagram. Na época eu não tinha dinheiro para investir e criar o meu site próprio, então eu fui trabalhando da forma ali de acordo com o que eu tinha, sabe? E foi assim. Eu vou falar uma coisa. Esses meus clientes do Elo7 gostavam do meu trabalho e me indicavam para outros. Aí essas pessoas faziam um projeto comigo e me indicavam para outros. Então, assim, o meu início foi muito sobre indicações de outros clientes e não ali por divulgações na internet, nas redes sociais, enfim. Então, foi muito por indicação. Então, a indicação, ela é super importante. E claro, com o decorrer dos projetos, eu fui montando ali meu portfólio, fui fazendo novos projetos, aí eu fui botando no Instagram, aí eu comecei a fazer o meu site, coloquei lá meu portfólio no site e foi assim que eu... Agora, lógico que tem clientes que chegam pelo Instagram, tem clientes que chegam pelo YouTube também, tem clientes que chegam pelo meu site, mas assim, a maior parte ainda continua sendo por indicação. E, gente, assim, não parei de estudar, sabe? Essa área do design precisa ter um olhar atento, a gente precisa estar por dentro das tendências, do que está acontecendo, precisa ter muita bagagem ali de referências,
precisa treinar, precisa praticar. Então, assim, não tem como a gente fazer um cursinho lá e aí, pronto, agora eu já sei, já consigo trabalhar na área do design, não preciso mais estudar. Não é assim que funciona. A gente tem que estar sempre ali em constante evolução. Ter muita bagagem em referências mesmo, sabe? Então, assim, tudo vira referência. Filmes, livros, séries, música, até mesmo um passeio no parque com cachorro, olhar, assim, outras coisas, sabe? Ir no centro da cidade, ver as informações, o cardápio do restaurante, tudo vira referência. Bom, vocês já sabem, né? Já fiz até vídeo aqui no canal de uma das minhas séries favoritas, onde eu recriei a identidade visual. Então, assim, é muito importante a gente ter essa bagagem de referências. E hoje eu trabalho com a criação de identidade visual, né? Na área do design gráfico, focado em criação de identidade visual. Eu amo muito o que eu faço. Eu larguei de mão lá aquela história de entrar na área de UX. Tô focada no design gráfico, é isso que eu gosto de fazer, realmente me encontrei e assim, tô trabalhando para me tornar cada vez mais uma profissional mais completa. Eu vou aproveitar que eu tô compartilhando aqui com vocês e também vou comentar alguns conteúdos que me ajudaram quando eu iniciei, tá? Então vou comentar ali sobre o YouTube, os canais que eu mais acompanhava e que eu ainda continuo acompanhando ali, Marcelo Kimura, Pedro Paneto. Tem também os canais gringos que são ótimos, é muito legal a gente ter uma visão de fora, de ver o que os outros estão fazendo. É muito bom também acompanhar esses tipos de canais. No Instagram eu gosto muito ali de acompanhar os conteúdos da Maria e o Design, do Marcelo Kimura, tem também o Vinícius Lira. Também gosto ali de ouvir podcast, tem um podcast muito bom do Rotulando, é ótimo, eu sempre indico. E de livros eu também vou deixar aqui na tela os principais assim que me ajudaram logo no início, tá? Então, Designer para quem não é designer. Tem também o Mostre o Seu Trabalho, que esse aqui eu já indiquei num outro vídeo que eu fiz aqui, e Hobby como um Artista. Esses aqui são ótimos, uma leitura super fácil, rápida, tipo assim, em um dia, num final de semana, você pega ali e você consegue ler. É muito bom. E também vou deixar aqui também o da Psicologia das Cores, que eu acho que esses aqui são os essenciais, assim, para dar o start, sabe? Para quem tá iniciando. Vou aproveitar e vou deixar no box de informações o link de todos esses livros, tá? Para facilitar aí para vocês. Tem outros livros muito bons, mas esses já são ótimos para iniciar. E a última dica aqui é sempre faça o seu melhor, do início ao fim do projeto, inclusive até mais, né? Mas assim, desde que o cliente entrou em contato ali para saber seu orçamento, para saber o que é uma identidade visual, o que está incluso, até o final, até depois da entrega, até no pós-venda, porque depois que o cliente receber os arquivos, provavelmente ele vai ter alguma dúvida, quer saber como usa tal arquivo, tal coisa, enfim. Todo esse processo, todo o atendimento que você dedica ao cliente, é isso que faz ele te indicar, né? É a forma como ele é atendido, a forma como você prestou esse serviço. Então, cuide para que você sempre entregue ali o seu melhor, para que indicações possam vir desse cliente, né? Para que novos clientes possam chegar até você. E lembrem-se sempre que as situações mais desafiadoras que a gente encontra pelo caminho são as que mais fazem a gente crescer, são as que vão fazer a gente olhar para o nosso processo, olhar ali para o nosso método e fazem a gente melhorar. Então o desafio vem para a gente aprender com ele. Tá, mas agora eu quero saber, esse vídeo te ajudou? Tá, mas agora eu quero saber, esse vídeo te ajudou? Te ajudou. Tá, mas agora eu quero saber, esse vídeo te ajudou? Tá, mas agora eu quero saber, esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma? Me conta aqui nos comentários como tem sido o seu início ou como foi o seu início. Eu quero muito saber. Vamos trocar essa ideia aqui nos comentários. Bom, foi isso pro vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal para não ficar de fora dos próximos conteúdos que eu vou trazer. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!